Palestra de Neville Goddard realizada em 26 de março de 1965. O assunto desta noite é: você o encontrou? Esta é a pergunta que eu gostaria de fazer a todos no mundo realmente. Mas perguntando aqui, espero que todos possam responder: sim, encontrei-o. Esta é uma presença estranha de quem falamos aqui. Naturalmente, falamos de Cristo, mas quando falo de Cristo, não faço uma imagem mental de um homem que andou na Terra há 2000 anos. Como Paulo, não considero Cristo do ponto de vista humano, ainda que uma vez eu o considerasse do ponto de vista humano, não o considero mais assim. Algo inteiramente diferente acontece em nós. É-nos dito no livro de Mateus, no capítulo 16, que os fariseus e os saduceus vieram a ele e para prová-lo pediram-lhe um sinal, versículo 1. Bem, isso era costume se alguém dissesse que ele foi enviado por Deus. Se um profeta aparecesse no mundo, e afirmasse ser profeta e dissesse que foi enviado por Deus, então era necessário pedir-lhe o sinal. Ele disse a eles: não haveria nenhum sinal para esta geração adúltera, exceto o sinal de Jonas. Esse é o único sinal, versículo 4. O que significa o sinal de Jonas? Bem, a única mensagem que Jonas trouxe ao mundo foi o arrependimento. Ele disse a Nínive: arrependa-se e seja salvo. Se você não se arrepender, você será destruído. Jonas capítulo 3. Eles acreditaram nele. Ele não tinha credenciais nenhuma, mas eles acreditaram nele e foram salvos. Arrependimento não é arrependimento, nem remorso, mas uma mudança radical de atitude em relação à vida, em relação a tudo no mundo, uma mudança radical. Se eu mudar a atitude interior de minha mente, provocarei uma mudança correspondente nos aspectos exteriores de minha vida. Isso é lei. Depende inteiramente de mim mudar a atitude interior da minha mente. Se eu conseguir fazê-lo, nenhum poder no mundo poderá impedir a mudança correspondente na parte externa do meu mundo. Então, eles acreditaram e aconteceu. Mas Jonas significa mais do que aquele que ensinou o arrependimento. Jonas é a palavra hebraica para pomba, e pomba é um símbolo do Espírito Santo. Como nos é dito, fomos selados com o Espírito Santo prometido, que é a garantia de nossa herança até que a adquiramos, para louvor de sua glória. Isto você lê na única carta de Paulo aos Efésios, no 1º capítulo, versículo 13. Selado com o Espírito Santo prometido. Agora, isso também é um sinal. Ele só está pedindo um sinal. Então, esta noite, eu quero dizer a vocês que tudo é um sinal. Existem 2 tipos de sinais, mas todos os sinais seguem, não precedem. Então, quando eu usar a lei do arrependimento, os sinais se seguirão. Se o que eu digo é verdade, eles devem seguir. Mas há outra série de sinais, os sinais da salvação. Agora, tomemos agora o primeiro aspecto da palavra Jonas. Não haverá sinal senão o sinal de Jonas. Bem, cerca de 1 ano atrás esta senhora e sua filha vieram à reunião. Eu os conheço bem, conheço muito bem a mãe, ela está aqui o tempo todo. A filha, naturalmente, só podia vir em intervalos raros. Naquela noite estávamos falando do poder criador de Deus, que a imaginação cria a realidade, e se a imaginação cria a realidade, e se diz de Cristo Jesus que todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito, bem então, Cristo Jesus deve ser nossa própria imaginação humana maravilhosa. João capítulo 1 e 3. Pegamos esse tema e o desenvolvemos durante a noite, pedindo a todos para testá-lo.
Conceber uma cena que implique a realização de um sonho, e depois acreditar na realidade da cena e no que a cena implica, pois sua potência é realmente o que ela implica. Tudo bem, então eu construiria uma cena e simplesmente acreditaria na realidade desse ato imaginário, e se isso se provar no desempenho, bem, então encontrei o poder criativo de Deus. Se o poder criador de Deus, como nos disse no primeiro capítulo do livro de Coríntios, capítulo 1, versículo 24, que Jesus Cristo é o poder e a sabedoria de Deus, bem, se eu testar e provar-se em desempenho, pois bem, descobri quem é Jesus Cristo. Eu o encontrei como minha própria maravilhosa imaginação humana. Agora, na audiência naquela noite estavam esta mãe e esta filha, e, naturalmente, todos os outros que estavam presentes. Eu disse: se o que eu digo em qualquer noite for verdade, os sinais devem seguir para apoiar a verdade do que eu disse. Então, naquela noite, a caminho de casa, a mãe disse à filha: você gostou? Ela disse: gostei muito, não só isso, além do mais, acredito. Tudo bem, então ela acreditou em mim. Naquela noite ela teve um sonho e sonhou que viu uma serpente viva, e ela a pegou e colocou em sua bolsa. Esse era o sonho, isso seguiu sua visita aqui. Agora uma serpente sempre foi, como outros símbolos do mundo, o símbolo de Cristo. Ela viu um Cristo vivo, simbolizado em uma linguagem universal como uma serpente. Ela fez o que aqui neste nível ela nunca teria feito. Duvido que alguém aqui, homem ou mulher, ver uma serpente pegava viva e colocava na bolsa ou no bolso, mas foi o que ela fez, colocou na bolsa. Bem, uma bolsa é onde você carrega coisas valiosas. Então ela valorizou o que ela acabou de ouvir. Agora a Bíblia tem apenas uma fonte de sonho. Todos os sonhos, todas as visões procedem de Deus, como nos disse no capítulo 12 do livro dos Números, versículo 6. Assim, todos os sonhos procedem de Deus e Deus fala ao homem através da linguagem do sonho. Então ali ela viu o símbolo de Cristo. Ela aceitou, ela acreditou no que ouviu aqui desta plataforma, que a imaginação cria a realidade. Pois, a Bíblia afirma que Jesus Cristo é o poder criador de Deus, e por ele todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então aqui, ela encontrou, e ela identificou sua própria imaginação com Cristo. Um símbolo tinha que seguir, e lá ela viu o símbolo da serpente. Ela valorizou tanto que encontrou e acreditou que colocou em sua bolsa. Então ela acordou. Então, no dia seguinte, ela ligou para sua mãe e contou a ela sobre este sonho simples. Se todos aqui pudessem acreditar que sua própria imaginação humana maravilhosa é Jesus Cristo, realmente acredite, não há nada impossível para essa crença, mas nada. Nada é impossível para Deus se alguém realmente acredita nisso. Mas se eu uso a palavra Cristo e instantaneamente a mente salta no tempo 2000 anos atrás e você vê um homem, ou eu uso outro nome e você vê outra coisa, você não acredita muito nessa história. Hoje, um amigo meu, que está aqui esta noite, me ligou para me dizer que há 2 dias ele teve essa experiência. Em um sonho, e tenha em mente que Deus está falando a todos nós por meio do sonho. Podemos ser mestres do passado em interpretar mal o sonho, mas ele ainda fala através do sonho. Ele se viu em um círculo. Havia um mestre-escola ou um professor, e ele sentou-se à sua esquerda, e este homem fez uma afirmação negativa ousada: não conheço nenhuma passagem no Antigo Testamento onde Cristo seja prometido. Ninguém respondeu, foi o que ele disse. Então ele fez uma pergunta:
alguém aqui sabe que Jesus Cristo está crucificado dentro de você, e ele se levantou e levantou a mão direita. Ele não deu mais nenhuma demonstração de seu conhecimento, mas do fundo de seu ser ele sabia que Jesus Cristo foi crucificado dentro dele. Então, hoje, ele conhece a verdade dessa declaração no capítulo 6 do livro de Romanos: se fomos unidos a ele em uma morte como a dele, certamente seremos unidos a ele em uma ressurreição como a dele. Versículo 5. Então ele sabe hoje, independentemente dos 3 bilhões que andam na Terra, pois no fundo de sua alma ele respondeu a esse desafio. Alguém aqui sabe que Jesus Cristo está crucificado dentro dele, e ele levantou a mão direita, ele sabia. Então aqui nesta maravilhosa revelação de Paulo, capítulo 6 de Romanos, ele sabe que esta noite ele foi crucificado com Cristo em uma morte como a dele, e agora ele vive naquela maravilhosa declaração de esperança. Ponha toda a sua esperança na graça que vem a você na revelação de Jesus Cristo dentro de você. Ele tem que ressuscitá-lo. Quem vai ressuscitar dentro dele é o seu próprio ser, e é Jesus Cristo. Quando ele se eleva dentro de você não é outro, é seu próprio ser maravilhoso, sua maravilhosa imaginação humana, que é Jesus Cristo. Que ninguém lhe diga que é outro, não há outro. Estou diante de você falando não por teoria, estou falando por experiência, que quando ele acorda dentro de você é você quem acorda. A palavra traduzida em nossa língua, ressurreição dos mortos, procure-a cuidadosamente, significa ressuscitar, ser despertado de um sono profundo, erguer-se dentro de si. Isto é exatamente o que acontece. Estou falando por experiência própria, que quando ele desperta dentro de você é você quem desperta. Agora ouça estas palavras: eles o chamaram, eis um comilão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mateus 11:19. Quando você lê isso, pense em um homem que é um gourmand, que simplesmente se empanturra de comida. Se você diz que um homem é um glutão e um bebedor de vinho, você pensa em um bêbado, um bêbado. Na verdade, a tradução moderna da palavra é bêbado. Amigo de publicanos e pecadores, a nova tradução é publicanos e pecadores. Mas pegue uma concordância bíblica e procure as palavras e veja o que elas realmente significam. Eis um comilão, aquele que treme como ao vento e espalha profusamente. O que ele espalha? A palavra de Deus. Ele a espalha ao vento para que toda mente, que é realmente o solo de Deus, possa tomá-la. Alguns seriam simplesmente como uma estrada, não criariam raízes, e alguns como espinhos, todos emaranhados, isso sufocará, e alguns como uma rocha dura, crescerá durante a noite e depois murchará amanhã, e alguns, preparados para recebê-lo. Mateus 13:18. Pois o homem, chamado Adão, significa a terra vermelha, e este chamado Adão tem que estar preparado para receber esta palavra de Deus espalhada. Então ele é chamado de bêbado e você pensa em um homem que simplesmente bebe muito. Não tem nada a ver com isso. A palavra vinebiber é a raiz da palavra pomba. É tirado da palavra Jonas. Então aqui está o Espírito Santo que anda na terra e espalha sua palavra para todos que quiserem ouvir. Alguns ouvem e jogam fora. Alguns entendem avidamente, pode funcionar durante a noite e eles pensam: eu tenho um pequeno segredo agora, vou apenas controlar o mundo, mas não havia profundidade naquela mente para que ela realmente se aprofundasse, e se tornasse uma árvore real e maravilhosa. Assim, um glutão e um bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. O que é publicano? Procure alguém que tem um objetivo definido neste mundo, alguém que sabe exatamente o que quer neste mundo. É assim que é definido na minha concordância bíblica,
que é a concordância de James Strong, para mim a concordância mais exaustiva que conheço, e tenho muitas delas, uma com um ponto definido, um objetivo definido no mundo. Mas um pecador deve errar o alvo. Ele tem um objetivo definido, mas não sabe como alcançá-lo, então não pode alcançá-lo. E aqui vem aquele que espalha a palavra de Deus e lhe mostra como alcançá-la. Bem, como eu conseguiria isso? Se esta noite você acredita em mim, os sinais devem seguir de duas maneiras: você deve obtê-lo, você deve realizá-lo neste mundo, e então os sinais vêm das profundezas da alma para confirmar sua crença no que estou falando. Como minha amiga com a pequena serpente, ela realmente acreditou em mim. Ela pode amanhã negligenciá-lo por causa da correria do dia. Ela tem 4 filhas, é casada e há problemas em qualquer vida familiar. Então ela pode amanhã pela pressão esquecer por um momento, mas a alma já respondeu e a alma lhe disse que ela aceitou como verdade que Jesus Cristo é sua própria e maravilhosa imaginação humana. Pois veio em simbolismo e você não pode conjurá-lo, não é algo que você possa evocar, simplesmente acontece. Todas as coisas brotam das profundezas da alma na linguagem universal do simbolismo. Se esta noite você realmente acredita nisso, agora você pode tomar seu objetivo, formar uma pequena cena no olho da mente que implicaria que você percebeu isso, acreditar na realidade dessa cena e sentir o que quer que ela esteja insinuando que aconteceu. Sinta a emoção dessa realização. Você deve ter 2 símbolos então, você deve ter a coisa realmente acontecendo no mundo em um futuro não distante, e então nas profundezas de sua alma algum sonho ou visão maravilhoso que Deus conjurou das profundezas de seu próprio ser, para revelar sua aceitação da lei. Então, mostre-me um sinal, mestre. Eles não queriam um sinal, aqueles que pediam um sinal não queriam um sinal, eles queriam que ele conjurasse alguma coisinha e fizesse um pequeno truque. Ele lhes disse: se alguém ressuscitasse dos mortos, eles ainda não acreditariam. Então não me peça para ressuscitar alguém dos mortos, pois se alguém ressuscitasse dos mortos, eles não acreditariam. Então, nada vai acontecer do lado de fora, como um pequeno truque. Sem truques. Eu lhe digo a lei, você aplica a lei, e você receberá um sinal exteriormente. O sucesso que você procura você terá. A ajuda que você procura você terá. As condições em seu mundo que você procura, você obterá. Estes são todos sinais, tudo é um sinal. Se você realmente acredita na realidade de seu próprio ato imaginário, acreditando que sua maravilhosa imaginação humana é Deus e sua imaginação é Deus em ação. Deus em ação é um poder e esse é Jesus Cristo. Acredite. Se você realmente acredita nisso, isso se provaria nos testes. E você receberá um sinal exterior. O sucesso que você procura, você terá. A ajuda que você procura, você terá. As condições em seu mundo que você procura, você obterá. Estes são todos sinais, tudo é um sinal. Se você realmente acredita na realidade de seu próprio ato imaginário, acreditando que sua maravilhosa imaginação humana é Deus e sua imaginação é Deus em ação. Deus em ação é um poder e esse é Jesus Cristo. Acredite. Se você realmente acredita nisso, isso se provaria nos testes. E você receberá um sinal exterior. Depois disso, nas profundezas de sua alma, essas visões começam a acontecer. Então vem o fim da série de visões. E você não pode evocá-los, você não pode fazê-los acontecer, eles simplesmente acontecem. A última é quando é selada e essa é a pomba, nos disse no capítulo 1 de Efésios,
selada com o Espírito Santo prometido. Para que ele me sela? Ele me sela, e esse selamento é a garantia da minha herança. Quando eu tirar a roupa, eu a adquirirei. Ninguém aqui ainda vestindo essas vestes de limitação pode ficar completamente em sua posse enquanto ele estiver aqui. Ele terá o símbolo disto, e o símbolo será visto, pois todos os símbolos precedem, os sinais precedem, eles não seguem. Assim conhecerei a minha herança pelo sinal, e o sinal chegou. Então eu estou selado, e a garantia da minha herança é um fato consumado. Estou esperando pacientemente por isso. Quando esta coisa é tirada, e então eu adquiro a posse dela. A posse dele é simplesmente para a sua glória. Então esse é o propósito de tudo. Então esta noite eu peço a todos que se façam uma pergunta simples: eu realmente acredito em Cristo Jesus? Espero que todos aqui digam sim, acredito nisso, mas isso não é suficiente. Eu realmente acredito que minha maravilhosa imaginação humana é Cristo Jesus? Posso realmente dizer sim a isso? Posso então testá-lo? Como nos é dito no último capítulo 2 de Coríntios, você não percebe que Jesus Cristo está em você? Venha prová-lo e ver. Somos convidados a testar esse poder. Bem, testamos o poder de uma maneira simples. Se hoje você parece estar satisfeito com o que você tem, talvez algum amigo do seu bairro não esteja, e se ele é um amigo, você pode pegar esse amigo sem o consentimento dele em sua mente e representá-lo para si mesmo como você gostaria que ele fizesse ser. Você não está pedindo nenhum elogio dele, ele não sabe que você está fazendo isso. Mas deve ser emocionante para você vê-lo se conformar e realmente passar do que ele é para o que você gostaria que ele fosse, e veja a alegria em sua vida quando ele se tornar a personificação do que você está agora assumindo que ele é. Você pega um completo estranho, sem o conhecimento dele, sem o consentimento dele, e o traz à mente e fala com ele mentalmente. Realmente sinta a realidade do que você está fazendo, e então confie nela implicitamente. Na verdade, a fé é manter Deus confiável. Tudo bem, Deus é o seu próprio maravilhoso eu sou, e quando você começa a imaginar isso é Deus em ação. Mantenha-o confiável e veja essa coisa realmente se mover em seu mundo e se objetivar em seu mundo. Se isso se provar dessa maneira, então você o encontrou. Então, você pode dizer que eu o encontrei. Nem todo mundo o encontra porque estava procurando por ele, sabe? Eles o encontram como a Bíblia nos diz. Filipe o encontrou e então chamou seu amigo Natanael. Nataniel não podia acreditar. Então André o encontrou e chamou seu irmão Pedro. Péter não estava procurando por ele. Venham, e encontramos o Messias, aquele de quem os profetas escreveram. Bem, como você sabe? Vinde e vede, João 1:41. Então eles vieram e o trouxeram para ver aquele que André havia encontrado. Péter não estava procurando por ele, e assim, você pode trazer um amigo aqui uma noite e eles realmente não estão procurando nada, mas eles podem acreditar mais do que você que os trouxe. Então, você sente que o encontrou, não o orador, mas a mensagem, pois esse é Cristo, certamente não a coisa que está diante de você, mas a mensagem que é Cristo. E assim, ele simplesmente olhou para o mundo e disse que nunca mais verei alguém segundo a carne. Mesmo que uma vez eu considerasse Cristo do ponto de vista humano, eu não o considero mais assim. Ele o vê de maneira totalmente diferente agora, algo crescendo em nós. E assim, quando aprove a Deus revelar seu Filho em mim, não consultei carne e sangue. Agora,
ele faz a declaração de que o que ele está ensinando não é novo, não é um ensinamento novo. Isso não é novo. Se você nunca ouviu antes, posso lhe dizer, não é novo. Isso é tão antigo quanto a fé de Abraão, isso é simplesmente o cumprimento de sua fé. Então ele fez a declaração: eu sou a semente de Abraão. Eu sou da tribo de Benjamim. Você sabe o que significa Benjamim? Isso é uma confissão, ele está lhe contando exatamente o que aconteceu com ele, pois Benjamim significa o filho da mão direita. Então, se ele lhe disser, sou da tribo de Benjamim, ele está dizendo que experimentou a ressurreição. Pois nos é dito nas Escrituras que a ressurreição é identificada com o movimento para a mão direita de Deus. Aqueles que são ressuscitados movem-se para a destra de Deus, o lugar de honra. Ele lhe diz: eu sou da tribo de Benjamim, filho da destra. Mas se você não acha que isso significa essas coisas, apenas vá e procure em sua concordância. Tomar nada como garantido. Que pessoa lê-lo como você e eu leríamos? Um glutão não significa um glutão que se empanturra, mas aquele que espalha, o pródigo, é isso que significa, aquele que toma a palavra e simplesmente é pródigo com ela. Ele simplesmente o joga por todo o mundo, ele conta para todos que conhece, e esse é o glutão. E ele é um bebedor de vinho, ele é o Espírito Santo que faz isto. Um bebedor de vinho? Sim, ele é Jonas, ele é a pomba, e ele anda pela terra e conta isso a todos. Quem está dizendo isso? O Espírito Santo está dizendo isso. A quem ele conta? Quem são os amigos dele? Aqueles que têm objetivos, mas não podem realizá-los, os publicanos e os pecadores. Então ele disse: o que você quer? Sei exatamente o que quero, isso é um publicano, mas não sei como conseguir, portanto, você está pecando. Então ele lhe diz como não pecar. Como não pecar? Sim, coloque-se no fim, sempre até o fim. Se hoje eu quero alguma coisa, vou até o fim que é a realização. Então eu vejo o mundo a partir do fim. Em vez de pensar no fim, penso no fim. Se esta noite eu desejasse estar em outro lugar, onde quer que fosse, eu me colocaria lá. E para provar que estou lá, eu pensaria aqui. Não poderia ser para mim, enquanto estou pensando nisso, aqui, teria que estar lá. Se estou em Nova York agora, Nova York não está lá, agora Nova York estaria aqui e Los Angeles estaria lá. Então eu pensaria em Los Angeles para provar que estou em Nova York, e na minha mente Los Angeles estaria lá. Eu pego a mesma lei espacial e a uso de maneira temporal. Se eu quero que agora, 4 de julho, perceba alguma coisa, não espero por 4 dias. Se eu realmente acredito nisso, minhas visões e meus sonhos vão provar isso para mim, porque Deus fala comigo por meio do sonho e se dá a conhecer em visão, e todos os meus sonhos e visões refletiriam esse estado. Então, quando meu amigo pôde se levantar e dizer: eu sei que Jesus Cristo está crucificado dentro de mim, ele fez isso automaticamente do fundo de sua alma, então ele sabe. Eu tenho dito isso a ele e a você desde que você vem aqui, mas agora ele sabe. Não é um conceito intelectual, ele realmente sabe. E eu lhe disse, eu tive a experiência da crucificação, e é a sensação mais gloriosa, não é dolorosa. É puro êxtase quando essas mãos começam a girar como vórtices, e a cabeça um vórtice, e o lado um vórtice, e os 2 pés vórtices. Você não pode descrever esse puro êxtase de emoção, nada doloroso. Foi um ato deliberado de Deus se tornar homem para que o homem se tornasse Deus.
Então eu sei por minha própria experiência que estou crucificado com Cristo Jesus, e a vida que agora vivo no corpo, eu vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se tornou eu. Este é realmente o poder criativo que está aqui agora, pregado a mim neste vórtice rodopiante, esses 6 pontos como o Mogen David, a estrela de 6 pontas. Chegará o dia, e chegou no meu caso, em que ele simplesmente despertou dentro do meu crânio. Ele levantou-se. Quem se levantou, eu me levantei. E tudo o que disse dele eu experimentei. Então, todos esses sinais começaram a se desdobrar daquele momento em diante. Cada sinal como registrado nas Escrituras a respeito de sua ressurreição até a descida e o selamento do Espírito Santo, como ele foi selado com o Espírito Santo prometido como garantia de sua herança. Qual foi a sua herança? O reino de Deus. Ele herda Deus. Todos herdam a Deus, como dito nas Escrituras. Eu sou a porção da sua herança. Deus se dá ao homem, então nós herdamos Deus. Então esta noite eu peço a vocês que realmente acreditem nisto e então deixem os sinais acontecerem. Você não fabrica os sinais simplesmente vêm. Eles vêm em resposta à sua crença. Mas se você realmente não acredita nisso e espera um pequeno ganho, apenas um ganho temporário, e você tem uma reserva mental de que você voltará para alguma igrejinha onde ele ainda está do lado de fora, e ele está assistindo de alguma forma estranha. Maneira maravilhosa de ver que você não se perde em alguma filosofia estranha. Bem, então, você se baseia um pouco em sua crença temporária, obtém um certo sinal do lado de fora, mas não obtém as grandes profundezas da alma vindo à superfície em visão. Mas aqui você pode ter os dois. Dou-lhe apenas um sinal, disse ele. Não haverá sinal para esta geração adúltera. O que é adultério na Bíblia? Não significa sexo, não tem nada a ver com sexo. Significa afastar-se do verdadeiro Deus para os falsos deuses do mundo. Quer você chame esse outro deus de astrologia, numerologia, folhas de xícara de chá, ou chame-o por qualquer outro nome, qualquer crença em um poder fora de sua maravilhosa imaginação humana é cometer adultério. Você pode dizer, bem, eu sei que essa coisa não é realmente permanente. E eles dirão, isso realmente não obriga, não realmente, ela simplesmente de alguma forma impelirá, mas na verdade não compele. Bem, isso justifica essa pequena, ainda pequena crença em um poder fora de você. Se você disser, bem, agora isso é apenas por diversão, leia meus cartões apenas por diversão, ou agora leia minhas folhas de xícara de chá apenas por diversão. Não é apenas para se divertir e você sabe disso. Você quer olhar para o futuro através das folhas da xícara de chá, das cartas ou de outra coisa. Você realmente não acredita em Cristo Jesus como sua própria maravilhosa imaginação humana. Então, quando você tem todas essas pequenas coisas de lado, você pode não saber, você pode nunca ter se desviado de seu marido ou sua esposa, e você nunca teve um pensamento a respeito de outro, e ainda assim você está em escritura, um adúltero. Você foi, na linguagem das escrituras, uma prostituta, você foi para outros deuses. Pois se você agora voltar a este único Deus, o único Deus, que é sua própria imaginação humana, e acreditar nele implicitamente, confiar nele 100%, ele não falhará com você. Não posso falhar com você. E então os sinais seguirão, e então os outros sinais seguirão estes sinais, os sinais da alma seguirão. Você destranca a porta depois de se arrepender. Pois, eu te darei apenas um sinal, o sinal de Jonas, e a primeira mensagem de Jonas é arrependimento, que vem primeiro.
O nome diz quem ele realmente é. Ele é a pomba. A pomba vem no último da série de eventos. Você o pegará se começar a se arrepender. Arrependimento? Tudo bem, eu não gosto do que aconteceu hoje. Em vez de reclamar, veja o que aconteceu hoje, mude radicalmente na minha mente, como se eu pegasse um monte de letras e as reorganizasse para essa coisa toda soletrar uma frase diferente. Sai diferente. Pegue qualquer letra ou grupo de letras e reorganize-as nas palavras de maneira diferente, e então mude todo o vasto mundo, mude seu mundo hoje. Se você fizer isso, então você está se arrependendo. Se você se arrepender, o sinal da pomba virá. Isso vem automaticamente no final da série que chamo de História da Salvação. Começa com a ressurreição e se move rapidamente em questão de 3 anos e meio desde a ressurreição até o selo do Espírito Santo. Mas antes disso, pratique a arte do arrependimento. Assim, as primeiras palavras postas na boca de Cristo Jesus, no evangelho mais antigo que é o Evangelho de Marcos: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Estas são as primeiras palavras postas em sua boca: o tempo está cumprido e o reino dos céus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho, acredite nesta boa notícia. É uma notícia tão fantástica. E então esta noite, deixe-me lembrá-lo desta senhora, em que só veio, eu acho, 2 vezes em sua vida, mas ela quis dizer isso quando disse à sua mãe naquela noite: eu acredito nele. Eu gosto do que ele disse e, além disso, acredito. E naquela mesma noite ela tem um sonho confirmando sua crença, pois viu o símbolo de Cristo. Ela o valorizou tanto que o colocou onde você guarda todos os objetos de valor, bem na bolsa dela. Agora, nenhuma senhora nesta audiência esta noite encontrando uma pequena serpente a pegaria, muito menos a colocaria em sua bolsa. Mas nas profundezas da alma, este é um simbolismo completamente diferente. A bolsa é um símbolo daquilo onde os valores são guardados. E a serpente é um símbolo de Cristo, aquele que caiu comigo da inocência no mundo da experiência para ascender ao mundo da imaginação. Pois essa é toda a promessa: inocência, experiência, imaginação. Abraço os fogos da experiência e sou consumido como sua vítima, e então das cinzas me levanto, o profeta da imaginação. Assim como a pequena borboleta, ou pequena mariposa cujo Deus seria uma chama. Vai em busca de algum conhecimento deste Deus. 2 são enviados e eles voltam com informações incertas. Um terceiro, movido pelo desejo intenso, vai em direção à chama e, dobrando as asas sob ela, mergulha de cabeça no fogo sagrado até se tornar uma substância e uma cor com a chama. Ele só conhece a chama que queimaria nela, e só ele poderia dizer a quem ela deveria contar que voltou. Completamente consumido dentro da chama, e essa chama é sua própria imaginação humana maravilhosa. Ou pequena mariposa cujo Deus seria uma chama. Vai em busca de algum conhecimento deste Deus. 2 são enviados e eles voltam com informações incertas. Um terceiro, movido pelo desejo intenso, vai em direção à chama e, dobrando as asas sob ela, mergulha de cabeça no fogo sagrado até se tornar uma substância e uma cor com a chama. Ele só conhece a chama que queimaria nela, e só ele poderia dizer a quem ela deveria contar que voltou. Completamente consumido dentro da chama, e essa chama é sua própria imaginação humana maravilhosa. Ou pequena mariposa cujo Deus seria uma chama. Vai em busca de algum conhecimento deste Deus. 2 são enviados e eles voltam com informações incertas. Um terceiro, movido pelo desejo intenso, vai em direção à chama e, dobrando as asas sob ela,
mergulha de cabeça no fogo sagrado até se tornar uma substância e uma cor com a chama. Ele só conhece a chama que queimaria nela, e só ele poderia dizer a quem ela deveria contar que voltou. Completamente consumido dentro da chama, e essa chama é sua própria imaginação humana maravilhosa. Ele só conhece a chama que queimaria nela, e só ele poderia dizer a quem ela deveria contar que voltou. Completamente consumido dentro da chama, e essa chama é sua própria imaginação humana maravilhosa. Ele só conhece a chama que queimaria nela, e só ele poderia dizer a quem ela deveria contar que voltou. Completamente consumido dentro da chama, e essa chama é sua própria imaginação humana maravilhosa. Mas aqueles que podem retornar, e retornam, enviados por Deus para lhe dizer quem Jesus Cristo realmente é, para lhe falar do mistério. Você se desdobra rapidamente depois de ter sido enviado. Vê-lo é quase essencial para ser enviado. Como Paulo disse no capítulo 9 de 1 Coríntios, versículo 1, não sou livre? Não sou um apóstolo? Não viu Cristo ressuscitado? Aqui está uma qualificação que é uma obrigação para quem é enviado. Portanto, ser chamado é ser enviado. Quando você é chamado, você fica na presença do Cristo ressuscitado, que é o próprio Deus, e então você é enviado. Enviado para fazer o quê? Para pregar uma coisa, pregar o Cristo ressuscitado, a crucificação daquele que está sobre todo filho nascido de mulher, e o Cristo ressuscitado. Ele já ressuscitou e essa ascensão está ocorrendo. Todos se levantarão, mas todos devem primeiro saber que estão crucificados com Cristo. Bem, esta noite você tenta. Você tenta colocar isso à prova, ao teste extremo. Eu não me importo com o que você vai dizer. Um amigo meu que esteve aqui esta noite, sua empresa convocou uma greve. Todos votaram a favor da greve, não conseguiram se reunir com a administração e então votaram pela greve. Ele votou também, e disse que na reunião, no sindicato, ele é sindicalista, aqui todos eles, bem, eles estavam divididos, mas 98% votaram a favor da greve. Mas ele sabia, ele disse, no que me diz respeito, eu poderia sobreviver à greve, eu poderia viver como vivo agora, mas muitos deles, com suas esposas e filhos, não poderiam viver com esta greve. No entanto, juntos, 98% votaram a favor da greve. Ele disse e me explicou nessa linguagem de união, que eu não conheço muito bem, que você tem que primeiro votar a greve antes de se reunir em um contrato. Se você não votar na greve, você aceitará o que a administração oferece. Mas se a greve for votada, então entre a votação da greve e a discussão as coisas podem acontecer. Bem, naquela reunião do sindicato, este homem que não tem uma casa, como ele pensava que tinha, incompletamente limpo, mas ele tem 2 casas, uma propriedade geradora de renda. A última coisa, naturalmente, ele vai descer e se opor a qualquer acordo, sem pensar nos outros membros que têm esposas e filhos. Ele tinha dinheiro. Então ele se levantou e se opôs a qualquer reconciliação, ele era totalmente contra. Meu amigo, que está aqui esta noite, disse, estranhamente, eu que votei a favor da greve, senti um poder me levantar do meu assento e fui levantado da minha cadeira, e me opus ao argumento dele, e todos esses rostos que eu trabalhavam na fábrica, todos grudados em mim com raiva saindo de seus olhos. Mas eu simplesmente assumi a outra posição, não fazer greve, e dei minhas razões para tudo isso. No dia seguinte, ninguém na fábrica falava comigo. Mas foi resolvido, amigavelmente, em benefício de todos. Agora são todos meus amigos.
Mas ele disse: eu não conseguia sentar na cadeira, algo me puxou para fora da cadeira e me fez falar. Eu disse: se isso for verdade, não é uma via de mão única, é para todos. Agora vou aplicar este princípio como eu o entendo. Ele o aplicou em benefício não apenas para os homens do sindicato, mas também para a administração. Você não pode obter uma rua unilateral. Em outras palavras, ambos devem se beneficiar ou vai fechar. Esta fábrica muito grande foi levantada por uma pessoa que nunca pensou que faria isso. Mas ele se levantou e simplesmente as palavras saíram dele, e a coisa toda foi resolvida amigavelmente para a satisfação de ambos. Mas um homem falou por toda a multidão porque tinha dinheiro. Então eles podem fazer greve por 1 ano, ele ainda tinha dinheiro entrando. Greve por 4 anos, ele tinha que entrar. Os outros não. E este foi movido a fazer o que ele fez. Então, esta noite, pegue seu sonho maravilhoso, um sonho nobre, e não o modifique, faça dele algo maravilhoso. E acredite na realidade do que você está vendo, realmente acredite nisso, sabendo que quem está vendo é Cristo Jesus, e o que você está vendo está implicando algo, e o que isso implica é o que você está realmente extraindo, e vá dormir com a confiança de que está feito. Posso lhe dizer, será feito. E então os sinais virão, talvez nesta mesma noite, porque há tantos símbolos que representam o Cristo universal. A serpente é um, o peixe é outro, o porco é outro. Oh, há muitos símbolos. E você não tem dúvidas de quem vem quando o símbolo vem. Eles brotam das profundezas de sua alma e brotam tão facilmente, sem esforço. Agora vamos entrar no silêncio. Se gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe, e se é novo por aqui já se inscreva em nosso canal. Gratidão por ficar até aqui.